Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o ego. Por que que ele nos deixa tão confusas? Por que que o ego bloqueia a nossa intuição, o entendimento de qual caminho seguir, qual pretendente é melhor para nós, qual é a carreira que podemos escolher que vai nos trazer sucesso? O ego atrapalha no entendimento sobre a nossa missão de alma, nosso propósito de vida. Eu vou compartilhar a tela com você, que vai ficar mais fácil. E você vai visualizando essas palavras para fazer a conexão entre uma coisa e outra. Aqui nós temos as 5 feridas emocionais. Essas feridas são traumas de desenvolvimento. Mas nós temos outros tipos de traumas. Nós temos traumas pré-natais, perinatais, transgeracionais, traumas. Qual que é o nome? Ocasionais. É esse o nome. Deu um branco, mas já voltou. Traumas ocasionais. Nós temos as 7 casas do ego aqui também, que são os 7 pecados capitais. Nós vamos aprofundar na 7ª casa. Vamos começar pelo fim. Quando estamos trabalhando a energia feminina, não tem uma ordem muito certa das coisas, não tem uma ordem racional. A ordem é do coração, é do sentir. Falando rapidamente, nós temos como as casas do ego: vício, luxúria, ira, fúria, vingança, ganância, avareza, inveja, ciúmes, gula, desperdício, preguiça, desânimo, orgulho, maior importância e menor importância. A maior importância é quando você acredita que é especial demais, que não existe ninguém nesse mundo que pode fazer o que você faz, que você é insubstituível. E aqui é onde está a maior confusão, porque de certa forma, nós somos únicas. Nós somos únicos, todos nós. Temos o nosso brilho, nós temos o nosso próprio perfume, o nosso jeito de se expressar no mundo. Mas aqui entra aquela questão assim de superioridade. Essa que é a diferença. Porque quando você entende que tem o seu brilho próprio, ok, mas com o entendimento que perante o Criador, perante a fonte criadora, nós somos todos iguais. Perante o mundo ao divino, não tem maior ou menor. Nós somos iguais. E a partir do momento que nós queremos desenvolver uma habilidade, todos nós somos capazes de realizar várias tarefas. Então, esse é um ponto de equilíbrio, que você entende isso, que perante o Criador somos todos iguais. O orgulho do narcisista, porque isso aqui é narcisismo. Essa 7ª casa está diretamente relacionada ao narcisismo. O orgulho do narcisismo é naquele sentido: eu sou muito especial, só eu posso fazer isso aqui. Eu sou o queridinho de Deus. Eu sou a queridinha de Deus. Eu eu nasci, vou falar um dito popular aqui. Eu nasci com o bumbum virado para a lua, assim, sabe? Eu sou muito, muito, muito especial. E aqui tem também o sentimento de inferioridade. Quando você acredita que não é capaz de fazer nada, que você é vítima, que você é coitadinha, sabe aquela coisa assim de autopiedade? Ah, eu não tenho dom nenhum, eu não consigo fazer nada, eu não sei se eu vou conseguir sair daqui. Isso também é ego. E aqui é interessante, porque nós temos 2 tipos de narcisismo. Aí, por conta do meu gato, tem uns pelinhos aqui que tá fazendo cosquinha. Não repara não, tá? É porque antes de gravar a aula, ele tava passando aqui, subia no meu colo. Nós temos 2 tipos de narcisismo.
o transtorno de personalidade narcisista, que é algo mais profundo e precisa de um diagnóstico médico. Precisa ser tratado. E nós temos o comportamento narcisista. O comportamento narcisista acontece mais do que você pensa. Ele está sempre acontecendo. Uma hora ou outra, todos nós, ou quase todos nós, eu não vou ser tão extremista, nós já tivemos, ainda temos ou teremos comportamentos narcisistas. O comportamento narcisista é diferente do transtorno de personalidade narcisista. Quem tem o transtorno acredita que é tão perfeito, que não precisa da ajuda de ninguém. Não precisa da ajuda, não tem nada a ser curado, é incrível, consegue fazer tudo sozinho, manipula as pessoas, passa por cima dos outros, mente. É uma relação bem tóxica. Ok, nós temos aqui o transtorno de personalidade narcisista. E agora o comportamento narcisista. O comportamento narcisista é quando a pessoa acredita que é muito boa e tem que manter esse status. Precisa provar que é boa. Então, quem tem um comportamento narcisista quer ajudar os outros. Quem tem o transtorno de personalidade narcisista não quer ajudar, quer controlar. Ou quando ajuda, cobra, enfim, ele pensa mais em si mesmo, ele não pensa nos outros, ele está sempre pensando a seu favor, em seu próprio benefício. Está sempre pensando em si mesmo. Sempre, sempre, sempre. Ele não consegue perceber. Ele não consegue ter empatia pelo outro. Ele acredita que sempre é o prejudicado. Ele está sendo sempre prejudicado. O comportamento narcisista é quando a pessoa quer passar a imagem de boa, esquece de si e está sempre fazendo pelo outro. Mas faz pelo outro para receber. Tem uma intenção por trás. É condicional. É uma ajuda condicional. Eu te ajudo para que a minha imagem se sobressaia. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo. Porque eu descobri há um tempo atrás que eu tinha comportamentos narcisistas e eu não sabia disso. Eu demorei a perceber. Eu descobri que eu não tinha um transtorno, era um comportamento. Só que demorou para que eu percebesse isso, por conta das feridas emocionais. Eu tenho mediunidade. Já faz um tempo que eu percebi isso. E junto com o meu despertar, veio o entendimento que eu tenho sonhos premonitórios. Eu sonho e acontece. Ou eu sonho algo que me traz uma resposta importante. Sonhos que são chaves. Eu acesso meu subconsciente, eu consigo entender o que eu preciso trabalhar, o que está acontecendo comigo. A que ponto está minha cura? Se eu estou finalizando a cura, se eu estou seguindo adiante, enfim, ou se está tudo bagunçado, eu preciso dedicar a uma determinada situação, alguma coisa a ser resolvida. Só que lá atrás eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu tinha a consciência que eu tinha que ajudar as pessoas. E esse ajudar era através do eu faço por você. Aqui é que está a diferença. Eu faço por você. O comportamento narcisista tem essa característica. Eu quero te ajudar. Eu tenho boas intenções.
eu quero que você cresça. Mas por conta da minha ferida, eu não consigo, de fato, te ajudar. Eu ajudo alimentando ainda mais a sua ferida. Olha só o que aconteceu lá atrás, tem muito tempo. Eu trabalhava numa empresa e tinha uma colega que tinha uma personalidade forte e estava acontecendo algumas coisas relacionadas a ela. E eu sonhei com essa colega. O que eu pensei? Se eu sonhei, eu preciso contar esse sonho e falar para ela que ela precisa tomar cuidado, enfim, eu precisava alertar. E assim eu fiz, conversei com essa colega, expliquei do sonho e tal, e no final ela falou assim: Nossa, por conta do seu dom, por conta do seu dom, você tem muita coisa pela frente, muita dificuldade pela frente. Não é fácil, não é fácil ter o dom que você tem. E eu, ok, tá, tudo certo, né? Fiquei assim, pensativa, mas soltei. E há um tempo atrás, quando eu comecei a ter clareza sobre isso, eu entendi a mensagem do que ela me passou. Ia ser difícil para mim sair do ego. E realmente foi muito difícil. Porque o ego quer sobreviver. Ele quer ser visto. Ele acredita que aquela atitude é a melhor. O ego quer se proteger. O ego é um mecanismo de proteção, mas é um mecanismo de proteção que nos aprisiona, funciona como uma armadura. Eu vou dar um outro exemplo prático do comportamento narcisista, que está muito relacionado com o que eu acabei de falar, que é passar esses recados. Deus está pedindo para te falar que você vai conseguir sair dessa situação. O comportamento narcisista fala em nome de Deus. E eu vou deixar isso aqui bem claro. Ai, meu gatinho passou um slide, não fui eu não. E eu vou deixar isso aqui bem claro. Não era eu que fazia isso. Não era o meu real eu. Era a máscara que eu vestia. Então, o comportamento narcisista leva as pessoas a falarem em nome de Deus. Deus pediu para te falar que você vai sair dessa situação. Quando nós temos esse tipo de comportamento, é a mesma coisa que falar assim: eu sou escolhido de Deus, eu tenho um dom. Você não tem, você precisa de mim. Para você falar com Deus, você precisa de mim. E era assim que eu trabalhava antes. Mas eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Eu te passo a mensagem. Eu sou a ponte para você chegar. E o sagrado feminino não funciona assim. O sagrado feminino, quando nós vamos trabalhar em cursos, consultas particulares, rodas do sagrado feminino, nós trabalhamos ferramentas para que você consiga conversar diretamente com Deus. Para que você consiga ter o acesso, para que você receba sua mensagem diretamente. Eu posso te ensinar como funciona o processo, mas a mensagem quem pega é você. Porque senão eu fico no palco. E quando nós vamos trabalhar o sagrado feminino, não tem maior ou menor. Todos nós, todas nós conseguimos conectar a fonte criadora. Todas nós somos iguais perante ao Criador. A mesma centelha que está em mim está em você. Tem uma forma de se expressar. A minha centelha vai expressar de um jeito diferente. Mas veio do mesmo lugar. É nesse sentido, tá? Que a minha centelha veio do mesmo lugar que a sua centelha. Nós estamos encarnadas no mesmo plano. Não tem diferença. Eu posso
pegar toda a minha bagagem, as minhas experiências e compartilhar com você, para que você tenha seus próprios entendimentos e a sua centelha acenda, para que essa chama cresça. Agora, se eu falo assim para você, Deus pediu para te falar que você vai sair dessa situação. Eu pego essa água e apago a sua centelha. Eu te deixo mais dependente ainda. Ao invés de ajudar, te dar apoio para você curar essas feridas emocionais, esses traumas de desenvolvimento, ou os traumas transgeracionais, traumas pré-perinatais, traumas de ocasião, que são os traumas ocasionais, ao invés de te dar apoio para você curar isso, eu alimento essa ferida, te deixo mais dependente ainda. E eu demorei a entender isso. E por que que nós demoramos a entender isso? Nós, como seres humanos, porque nós temos falhas. Por quê? É um processo. Isso aqui, as 7 casas do ego, são máscaras. Nós vestimos máscaras. E para tirar a máscara, nós precisamos coragem. Nós precisamos ter coragem para ser quem nós somos. Coragem para falar não para as pessoas sem sentir culpado, culpada. Coragem para se permitir conectar as pessoas. Coragem para voltar a amar. Porque voltar a amar significa ser vulnerável. Significa permitir que os outros te toquem e tocar os outros. Significa tocar na alma do outro e ser tocada na alma. Eu vou ler um trecho de Gênesis, capítulo 3. A Bíblia, segundo a minha visão, é a minha visão, tá? Tem coisas muito interessantes, passagens interessantíssimas, assim, que quando nós sentimos, nos traz uma mensagem. Tem outras coisas que para mim não faz o menor sentido, eu deixo para lá. Às vezes eu abro em qualquer lugar, assim, para ler, eu falo, nossa, mas isso aqui não me ajuda em nada. Não consegui ver o sagrado aqui. E tá tudo bem. Sagrado feminino é isso. Não é levar ao pé da letra tudo. Porque alguém falou que é sagrado, eu vou pegar aquilo como sagrado para mim. Às vezes é sagrado para o outro, mas não é para mim. Eu respeito a opinião do outro. Mas para mim não, para mim isso aqui não tá me ajudando. Eu gosto de explicar isso, porque quando nós vamos falar de despertar da consciência, é importante questionar, sentir no nosso coração. Eu acabei de falar sobre comportamentos narcisistas, que levam as pessoas a falarem em nome de Deus. Quem me garante que na Bíblia não tenha passagens de pessoas que tinham comportamento narcisista e escreveram aqui? Quem me garante isso? Não é pecado questionar. Não é pecado. Pecado é pegar a água aqui e apagar minha centelha. Isso que é ruim. Agora, questionar e falar, peraí, isso aqui realmente é bom para mim? Isso só fortalece o meu coração, a minha essência. Quando nós vamos falar sobre sagrado feminino, é natural chegar àquele ponto da história, muito tempo atrás, da tentação de Eva e a queda do homem. Porque nós estamos resgatando o sagrado feminino. Houve a queda do feminino lá atrás. Então, nós temos que fazer esse resgate. Então, estudar isso aqui é importante. Através dessa perspectiva do sentir, entender os símbolos. Porque aqui é simbólico, nós temos uma mensagem simbólica. Aqui fala assim, no versículo 6.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Nessa parte, fala sobre as máscaras. Quando houve a queda da energia feminina, e quando nós falamos aqui sobre Eva e Adão, nós estamos falando de feminino e masculino. Nós estamos falando de partículo e partícula. São partículas. Nós estamos falando de prótons e elétrons. Quando houve a queda das partículas, houve a queda do feminino, teve um trauma. Olha só, aquilo que cai, vamos visualizar aqui. Uma criança que cai, machuca. Ela rala o joelho. Houve uma queda. Se houve uma queda, houve um trauma. Não é verdade? Traumas são feridas emocionais. Aqui fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então nós temos aqui a vergonha. Opa, peraí, eu estou com vergonha. A nudez simboliza a essência, você simplesmente ser, não usar máscaras. Você ser quem você nasceu para ser, expressar toda a sua alegria, o seu tom de voz, os seus gostos, o seu jeito de se movimentar, quando você simplesmente aceita quem você é. Mas eles ficaram com vergonha, eles conheceram que estavam nus. Eles ficaram com vergonha de algo e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aqui nós temos os aventais. Ferida da rejeição, máscara ou avental. Eu vou até utilizar o termo avental aqui para ficar mais interessante. Avental, escapista. A pessoa se sente rejeitada pelo genitor do mesmo gênero e tende a apagar o próprio brilho. Por quê? Forma-se um espelho. Eu sou mulher. Eu me vejo na minha mãe. Se a minha mãe me rejeita, esse é um sinônimo que eu me rejeito. É o reflexo. Minha mãe é um reflexo daquilo que está dentro de mim. Se eu me rejeito, como eu vou me permitir brilhar? Como que eu vou mostrar o meu brilho ao mundo? Nós temos o avental para a ferida do abandono chamado dependente. Nós temos aqui uma máscara. Dependente, o avental. Essa ferida é ativada com o genitor do sexo oposto. Ferida da rejeição. A criança sente que a mãe, vou falar no feminino aqui, tá? Se você for homem e estiver assistindo o vídeo, não tem problema, você está aprendendo também. Mas eu vou falar para as mulheres, para ficar mais fácil, para não ficar repetitivo. A menina sente que a mãe não quer ficar com ela. É o não quero. Ferida do abandono, a menina sente que o pai não pode ficar com ela. É o eu não posso. Eu não posso ficar com você. Eu não posso. Esse avental aqui da dependente, a mulher sente que não dá conta de fazer nada sozinha, que ela sempre precisa dos outros. E eu falo emocionalmente falando, porque nas relações, na dinâmica da vida, nós dependemos das pessoas. Eu dependo da internet. Eu dependo do computador. Alguém criou esse computador. Alguém desenvolveu, programou. Eu dependo da fazenda que cultiva soja, que cultiva trigo. Nós dependemos uns dos outros. Mas a dependência relacionada à ferida do abandono é a dependência emocional. Eu dependo de aprovação.
Eu dependo que alguém fale qual é o meu caminho. Eu dependo que alguém fale quem eu sou. Qual é a minha essência? Eu dependo do outro. Ferida da humilhação. Nós temos aqui o avental chamado masoquista. A máscara da masoquista. Pode ser ativado tanto com o genitor do mesmo sexo quanto do sexo oposto. Essa ferida é ativada com o genitor que nos ensina sobre higiene, cuidados pessoais, sobre tomar banho, cuidar da roupa, ficar sempre limpinha, essas coisas assim, tá? Tá muito ligado a isso. Aqui tá ligado à vergonha. A criança sente que os pais têm vergonha dela. Aqui a criança sente assim: eu envergonho os meus pais, eu causo vergonha, eu causo nojo. Tá ligado ao nojo e à vergonha. Ferida da traição, nós temos o avental controladora. Aqui entra comportamentos narcisistas, que é eu tenho força, porque é assim que a controladora se sente. Eu tenho força, eu consigo fazer, eu faço tudo sozinha. Eu tenho força para mim e força para os outros. Então, eu falo o que o outro tem que fazer. Eu mando, eu controlo. E por que que a controladora usou essa máscara? Muitas vezes, quem tem a ferida da traição tem a ferida do abandono também. Ferida do abandono está muito ligada ao vitimismo. Ah, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não faço isso sozinha, eu não dou conta de terminar. Eu, sem alguém, eu não consigo. Quando a mulher, a menina, adquire força dentro de si para não olhar para a ferida, veste a máscara da controladora. Essa ferida está muito relacionada à energia sexual. Ela é ativada quando a criança está desenvolvendo essa energia. Nós temos aqui o complexo de Édipo, o complexo de Electra, quase que não saiu. Que é quando a menina ou o menino se apaixona pela mãe ou pelo pai, sempre pelo genitor do sexo oposto. Aqui nessa fase tem o entendimento que para ter um filho foi necessário pai e mãe, energia feminina e masculina. Nessa época, nós começamos a desenvolver esse entendimento do que é criação. E energia sexual vai além da sexualidade em si. Nós estamos falando aqui sobre criar, sobre co-criar, sobre criatividade, sobre dar vida a projetos. Nós precisamos de energia feminina, energia masculina para criar um filho, para criar uma terceira energia. E essa terceira energia pode ser o seu sonho. É nessa fase que nós aprendemos sobre isso. E quando nós não conseguimos perceber a importância de ambos os pais, pode surgir distúrbios psíquicos, psicológicos e também de relacionamentos. Ferida da injustiça. Nós temos o avental chamada rigidez, a rígida. A ferida da injustiça é um desdobramento da ferida da rejeição. Quando a criança sente que não pode expressar quem ela é. A ferida da rejeição é a única que toca no ser. As outras tocam no ter e no fazer. Quando a criança sente que não está sendo apreciada, que ela não tem valor, pode usar essa máscara da rigidez. E a rígida busca justiça e equilíbrio a todo custo. Agora imagina só, para a ferida da injustiça, para a rígida, bem e o mal é muito importante. Certo e errado é muito importante. Imagina quando você tem ferida da injustiça e ferida da traição. Veste essas máscaras da controladora, da rigidez. Olha o sofrimento. Que você está sempre comprando brigas que não são suas, interferindo na vida dos outros, tentando salvar o outro, esperando aprovação.
se cobrando ao extremo, exausta, cansada, na luta, não consegue relaxar. Uma das principais características do sagrado feminino é o relaxamento, é quando você respira e solta toda a tensão, você está assim em paz. Agora, essas feridas aqui te deixam tensa. Ferida da humilhação também te deixa tensa. Ferida da humilhação, nós temos a masoquista, é aquela que atrai para si sacrifício. É aquela que deixa de comer para dar comida aos outros. É aquela que não consegue sentir prazer, aquela que não consegue relaxar. Como manifesta o feminino com essas feridas? Não tem como, você fica muito no esforço. Aqui que entra a questão das características. Se você vai só pelas características do feminino e força isso no seu dia a dia, fica cansativo. Porque você estuda que característica do feminino é gentileza, delicadeza, doçura, naturalidade, nutrição, acolhimento, prosperidade. Aí você foca só nas características. Só nisso. Ah, então eu tenho que falar pausadamente, eu tenho que caminhar mais devagar, fazer uma coisa de cada vez. Você fica só na ação. E para você trabalhar o feminino, você precisa sentir. Você precisa respirar e sentir. Assim não vai ficar cansativo, porque senão você vai vestir mais uma máscara. A máscara da mulher perfeita. Da mulher que tem as características. Mas você não consegue sentir que é feminina de verdade, que ancorou o sagrado feminino em você. Você não consegue ainda entender qual é o seu caminho, a sua missão, você não consegue se comunicar com Deus. Você não consegue interpretar seus sonhos, interpretar os símbolos, porque isso é característico do feminino. É uma característica natural interpretar símbolos, você entender a simbologia. Quando falar assim, serpente, você vai entender que é poder. Tem um lado de poder, e esse poder pode ser negativo. Tem um lado da mentira, tem uma energia de mentira, serpente. Mas tem uma energia também de trocar de pele. Mas nesse momento eu sinto que é o seu sagrado que vai falar para você. Ah, eu sinto nesse momento que tem características boas aqui. Eu sinto que nessa situação é negativo, nesse contexto é negativo. Quando nós estamos muito no racional, nós levamos ao pé da letra. Nós decoramos, nós ficamos ali, ó, tá no que é decorado, na técnica. Ah, mas isso aqui é assim, pronto. E quando você trabalha o sagrado feminino, você vai para o sentir, para o contexto. Nesse contexto aqui, a serpente é legal. Nesse contexto aqui, não é. Nesse contexto, não é legal. Estou sentindo que eu não quero isso para mim. Então, nós vemos aqui, nós conseguimos perceber que essa sétima casa, a casa do orgulho, da alta importância, menor importância, tem uma relação com a ferida da traição, muito forte ferida da traição, mas não deixe de ter também uma ligação com a ferida da injustiça. Por quê? Ferida da injustiça está ligada ao merecimento. A pessoa sente que precisa deixar tudo muito equilibrado, que ela tem que fazer por merecer. E nessa percepção de eu tenho que fazer para merecer, nós podemos ter uma visão distorcida que eu não sou boa o bastante, que eu não mereço. Aí entra aqui a menor autoimportância, sentimento de inferioridade, sentimento que eu não posso ter isso porque eu não mereço, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer mais. Simplesmente ser não é o suficiente para mim. Essa sétima casa está ligada
Também é um período da humilhação, é o trauma da humilhação. Como que a pessoa sente? A masoquista. Nasci para o sofrimento. Menor importância. Está sentindo inferior, sente que nasceu para sofrer. E atrai para si, inconscientemente, muito sofrimento. Vive atraindo sofrimento, dor, angústia. Fica atraindo, atraindo, atraindo. Ferida do abandono. Também está ligada à sétima casa. É o vitimismo. É a vítima que não consegue. Precisa sempre do outro. E no sentido emocional, tá? Sentido emocional. Preciso de aprovação. Preciso de carinho. Não consigo ficar sozinha entre um relacionamento e outro. Emendo um relacionamento no outro. Isso é dependência emocional. Ferida da rejeição. Também nós temos aqui orgulho. A pessoa se esconde. Eu não tenho importância, eu não sou bem-vinda aqui. Eu preciso que alguém fale para mim. Eu preciso de aprovação externa. Se alguém não chega para mim e fala assim, você é bem-vinda aqui, eu não me sinto bem-vinda. Então, nós temos aqui uma ligação também. Eu preciso, alguém tem que me falar, você é bem-vinda. Isso é dependência emocional. Quem atrai quem? Olha só. Quem tem comportamento narcisista quer agradar o outro para ser visto. Preste atenção nisso aqui que é importante, pode ajudar. Quem tem um comportamento narcisista quer ajudar para ser visto, quer salvar para ser reconhecido. Quando eu salvo o outro, eu sou a heroína, eu sou a salvadora. Do outro lado, nós temos o transtorno de personalidade narcisista, que é aquele que quer ser bem tratado, que quer ser paparicado, é aquele que tem o rei na barriga, em termos assim de popular, um ditado popular. É aquele que tem o rei na barriga. Então, quem atrai quem? Quem tem o transtorno narcisista atrai quem tem um comportamento narcisista. Atrai também. E nós vemos essa dinâmica muito forte aqui entre mãe e filha. Muito forte. Quantos vídeos você já viu falando sobre isso? Minha mãe é uma narcisista. Se você pensar com carinho, eu sei que isso dói muito, eu sei que é difícil. Eu trabalho com cura já tem um tempo e eu tenho meus próprios processos de cura, eu já olhei para muita coisa dentro de mim, eu sei disso. Mas se você olhar com carinho, você vai perceber que a mãe narcisista está ajudando a filha, está ajudando a essa filha sair do comportamento narcisista. Porque nós começamos com o comportamento narcisista, depois ele se desenvolve para o transtorno. E quando desenvolve para o transtorno, é mais difícil a cura. Analise isso. Sinta. Você não precisa falar assim, Aline, você tem razão. Você não precisa falar isso. Analise com carinho isso que eu estou te trazendo, essa perspectiva. Sabe por que eu comecei a perceber isso? Porque as filhas de narcisista têm uma dificuldade em falar não para as pessoas, principalmente para os filhos. As filhas de narcisistas, quando se tornam mães, têm uma tendência a se tornarem super protetoras, porque elas não querem ter a imagem de má que a mãe tem. Elas não querem repetir o padrão da mãe. Elas não querem. Minha mãe é uma narcisista que nunca olhou para mim. Ela só pensava nela. A minha mãe narcisista não olhava para mim, só olhava para ela. Agora que eu tenho um filho, eu vou dar tudo que eu não tive. Aí sufoca o filho, se torna super protetora. Só que esse movimento, eu vou dar tudo para o meu filho, é um comportamento narcisista, porque no fundo, essa filha não quer ser mal vista, ela quer ser vista como uma boa mãe. E é isso que o comportamento narcisista traz, é uma dependência emocional. Eu dependo da aprovação da sociedade. Já pensou? Eu que reclamei a vida toda que minha mãe é uma narcisista,
De repente está agindo como ela? Fica aqui a reflexão. Qual que é o caminho da cura? Curar a relação com a sua mãe, entender que a sua mãe é a melhor mãe que podia ter surgido na sua vida. Foi a sua alma que escolheu. Isso não é culpa sua, não é culpa de ninguém. É um processo de aprendizado. A culpa não é sua, das coisas que ela fez, mas ela está te ensinando algo. Eu estou trazendo uma perspectiva espiritual, tá? Eu trabalho com espiritualidade, esse é o meu foco. Eu falo muito sobre emoções, mas sempre com essa intenção de espiritualidade. Essa é a visão espiritual. Porque se você se vê como uma vítima, você não consegue se curar. Agora, se você olhar através de uma nova percepção, uma consciência mais expandida, você vai perceber que a sua mãe estava te ensinando a não ter comportamento narcisista. Porque se você permanecer nesse comportamento narcisista, pode, não é uma certeza, não é um fato, porque cada pessoa vai reagir de um jeito, mas há grandes possibilidades de você desenvolver transtorno narcisista, seja nessa vida ou numa próxima vida. E essa mãe vem te mostrando que quando você se curar de verdade, você não vai mais guardar essas memórias, esse rancor. E por que que nós guardamos rancor, ressentimento? É um mecanismo de proteção para não abrirmos o nosso campo para aquela pessoa. Principalmente quando nós estamos falando de traumas transgeracionais. Existe um laço de amor. E limpar o ressentimento significa permitir que aquela pessoa nos toque. Limpar o ressentimento de uma relação com a mãe narcisista significa permitir que aquela mãe toque o seu coração. E isso acaba te trazendo esse conflito, um conflito interno. Perdoo, não perdoo, tá doendo, o que eu faço com isso? Mas isso tem que ser trabalhado com carinho, tá? Com atenção, observando a sua situação. Esse movimento de liberar o ressentimento não tem que ser forçado. Não tem que ser forçado. Preste atenção nisso aqui para não ter confusão. Liberar esse ressentimento não tem que ser forçado. É um processo. Por que é um processo? Você precisa sentir bem, você precisa sentir fortalecida interiormente para tirar a máscara. O ressentimento é uma máscara que te protege, mas chega uma hora que te trava, porque impede que você seja quem você é. Eu vou te dar duas opções aqui para você dar continuidade nesses estudos. Esses traumas de desenvolvimento, traumas transgeracionais, pré-perinatais, traumas de ocasião, ficam guardados no nosso útero. Porque o nosso útero é um receptáculo. E o receptáculo recebe energia, guarda energia. Que é um órgão feminino. Qual é a característica do feminino, da energia feminina? Receber. Então, o útero vai recebendo, recebendo, recebendo e vai guardando. Nós temos aqui a primeira opção, fazer a limpeza das memórias uterinas. Para te ajudar, para te dar um apoio em relação a isso, eu tenho um curso chamado Despertar da Mulher Selvagem, que é um curso com muita prática para você colocar para fora aquilo que você está sentindo, ter uma visão mais clara das suas relações, principalmente a respeito do seu pai, da sua mãe e com você mesma. É um curso que você faz em 6 horas. Tem meditação, tem prática lá. E tem uma segunda opção, que se o seu caso é mais profundo, nós temos consultas particular.
Você acessa aqui embaixo tanto o curso quanto o link para agendar a consulta comigo, que eu vou conversar com você e entender como que está o seu processo, para começar a liberar toda essa energia entre você e a sua mãe. Principalmente quem tem esse caso de narcisismo na família, é importante o acompanhamento. Eu vou deixar aqui na descrição, você sente o que é melhor para você. Às vezes você faz até as duas coisas, você faz combinado, também dá super certo. No curso você vai aprender como que funciona o processo do sagrado feminino, energia crística, conexão com a fonte criadora e tem ferramentas. Na consulta nós vamos conversar e assim vai ficar mais fácil você entender os passos, o que vai te ajudar de fato. Ah, eu tenho mais coisa para passar, tá? Não saia do vídeo ainda. Nós temos aqui as 12 responsabilidades da maestria. Isso aqui vai te ajudar a ancorar a sua luz. Mas o objetivo não é autocobrança, é você focar na sua luz. Quando nós estamos no processo de cura, nós começamos a perceber várias sombras que nós temos. Como eu compartilhei uma das minhas sombras aqui com você. Ficar olhando só para a sombra, nós vamos entrando na caverna, nós vamos para dentro, vai ficando muito escuro. Você precisa ir para fora, você precisa trabalhar a luz também. Eu sempre oriento meus alunos, trabalhe o masculino, a sua energia masculina. Nós temos sagrado feminino e sagrado masculino, tudo dentro de nós. A questão é que a mulher, por conta de todo o corpo biológico, tem uma quantidade maior de energia feminina, requer um cuidado, uma forma de se expressar no mundo. Mas nós temos energia masculina também. A nossa energia masculina é que nos ajuda a sair desse escuro, sair das sombras, ir para a luz, fazer a integração. Nós temos aqui as 12 responsabilidades que nos ajudam nesse processo de iluminação de sombras. A autorrealização é quando você consegue sentir realizada com a sua própria presença, com a sua própria energia. Então, você está saindo da dependência aqui. A autossoberania, que é essa capacidade de escolher o que é melhor para você. Entender que você é um ser divino, que você tem potencialidade para tomar suas decisões, que você é um ser soberano, assim como todos nós. Você não é inferior, você não é superior. Você é o que é. Autocontenção. Essa autocontenção é quando você sabe que algo não te faz bem e você dá um passo para trás. Você não se rende ao impulso. Autodisciplina está muito relacionada ao foco. E autodisciplina aqui é diferente da rigidez. A rigidez está ligada ao perfeccionismo. Você se perde no meio do caminho, você não consegue finalizar. Já a disciplina te leva à realização. Você sabe que fazendo todos os dias um pouquinho, você consegue chegar lá. Amor próprio. Se você não se amar, você não consegue amar outras pessoas. Você vai estar sempre esperando algo em troca, que é o que acontece com os comportamentos narcisistas. Quem tem esse tipo de comportamento está sempre esperando algo em troca. Ah, eu vou falar alguma coisa fofinha aqui para você, por exemplo, né? Vou falar algo fofinho aqui para você no vídeo, para que você dê o like, para que você fique feliz e fale o quanto eu sou boa, meiga, doce. Isso é uma atitude condicional. Eu estou fazendo algo esperando aprovação. Eu não estou falando o que precisa ser falado. Eu estou te adulando. Sabe aquela coisa assim que nós vemos nos filmes? Ontem mesmo estava assistindo uma série que a mulher chegou com um bolo de canela para o ex-marido. E o ex-marido falou assim: "O que você quer?" Aí ela falou assim: "Nossa, como assim? Só porque eu te trouxe um presente significa que eu quero alguma coisa?" E ele respondeu: "Sim, significa que você quer sim." E ela falou: "Você está certo, eu quero mesmo."
Isso é adular, é bajular. Em alguns momentos, nós até podemos fazer isso, não tem problema. Desde que nós tenhamos essa consciência e fale para a pessoa: olha, eu estou te bajulando, estou te adulando mesmo aqui, porque eu preciso de um favor. Se você é sincera, tá ok. O problema é quando isso se torna um vício e quando você tem medo de levar um não. Agora, se você faz, porque você fala assim, eu quero mesmo, eu vou bajular mesmo, eu vou adular mesmo, tá tudo bem, é o seu processo. Mas não reclame se você não se você levar um não. Pode ser que você leve um não. Quando você tem essa consciência, tá tudo certo. Integridade espiritual. Aí vai de princípios. Apreciação. E a apreciação aqui é da vida, é a contemplação. Quando você consegue contemplar a vida, contemplar o que você está vivendo hoje. Nós temos aqui paciência. Com a criança ferida, nós não conseguimos ter paciência para nada, nós queremos as coisas para ontem. Aqui nós temos gentileza, que dispensa explicação, conservação, e conservação aqui está ligado à natureza, conservar a natureza, conservar patrimônios históricos mesmo que eu falo, que tem um significado importante, essa coisa da conservação, tá? Cooperação, que é o compartilhar, ajudar o outro, e a 12ª responsabilidade, sentido, coerência. Você ser coerente com aquilo que você faz, aquilo que você fala. Então, é isso. Eu vou finalizar. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.